Pantera Negra. Porque, cara, foi um filme muito importante. Entrou pra história. A gente precisa de muitos mais filmes como esse. Todo mundo tem que assistir esse filme, independente de gostar de história de super-herói ou de não gostar de história de super-herói. Beleza? Hoje faz uma semana que Chadwick Boseman nos deixou. Cara, eu espero que você descanse em paz e que você tenha a certeza de que você fez história e que você deixou um legado maravilhoso para essa geração e para as futuras gerações. Então, hoje, para falar um pouquinho do Chadwick, eu resolvi trazer 3 cinebiografias que ele fez que falam de pessoas que de um jeito ou de outro foram muito importantes para o movimento dos direitos civis da população negra, da luta contra o racismo, e ele estrelou maravilhosamente bem, é lógico, a gente já sabe por Pantera Negra e por outros filmes também que ele era um excelente ator. E assim, cara, uma coisa que eu acho incrível do cinema é que ele imortaliza histórias, né? Você pode ver, né, essas histórias quantas vezes você quiser, e também imortaliza pessoas, sabe? A gente vai poder pra sempre continuar vendo e revendo as obras desse ator incrível que foi o Chadwick Boseman. Mas antes de começar a falar dessas cinebiografias, eu queria fazer uma contextualização histórica, porque esses 3 filmes, de um jeito ou de outro, se passam na época da segregação racial. Alguns deles, na verdade a maioria, por inteiro, e um deles tem um trecho ali que se passa nessa época, e eu gostaria de esclarecer para vocês saberem mais ou menos de quando até quando foi esse período. assim, né? Teve a guerra civil nos Estados Unidos, com a abolição da escravidão, mas os estados do sul dos Estados Unidos eles estavam lutando contra a abolição, né? E queriam se separar do resto dos Estados Unidos. Eles não ganharam, o norte ganhou, aboliu a escravidão. Só que eles têm um passado muito escravocrata, né? Então até hoje os estados do sul dos Estados Unidos são extremamente racistas. Imagina naquela época, né? Que eles acabaram de perder os escravos e então tiveram as tais das leis Jim Crow, que eram leis estaduais. Né, vocês sabem que na Constituição americana os estados têm muita independência, né? Até hoje. Tem coisa que é proibida no estado que não é proibida no outro, essas coisas todas. E as leis Jim Crow vigoraram de 1879 até 1965. Sim, esse tempo todo. Essas leis eram mais especificamente o que a gente conhece como segregação. Essa coisa de banheiros diferentes, filas diferentes, lugares que apenas pessoas brancas poderiam entrar, proibição de casamento interracial e proibição do voto ou dificultar o acesso ao voto das pessoas negras. Aí você fala, lei estadual, que coisa horrível. Mas em 1896 teve uma lei federal que legitimava as leis Jim Crow, que era conhecida como separados mais iguais. A gente já pode concordar aqui, antes de eu falar qualquer coisa, que isso é de uma hipocrisia absurda, né? Mas continuando, o que era essa lei dos separados mais iguais? Era uma lei em que dizia que a segregação não era inferiorização à população negra, desde que os serviços prestados para os negros fossem da mesma qualidade que os serviços prestados pelos brancos. Já é bem zoado você falar que não é inferiorização desde que qualquer coisa. É tipo quando a pessoa fala
Ai, eu não sou preconceituoso, mas... Você já sabe que depois do mas, tudo que a pessoa disse não valeu de nada, né? Separados, mas iguais. Só que não, né, querido? A gente sabe que os serviços não eram iguais. Você pode ver pelas fotos, né? E você pode procurar mais fotos também pra você ver. Bom, eu acho que eu consegui contextualizar pra vocês mais ou menos como era. E como eu já disse, né, as leis de Jim Crow só caíram em 1965. Mas foi assim mais pro final mesmo dos anos 60 que as práticas começaram a parar mesmo, de verdade, justamente por causa desses movimentos, desses protestos e de ícones como o Martin Luther King, também teve o Malcolm X e várias pessoas muito importantes, como as pessoas desses filmes, que o Chadwick brilhantemente encarnou pra gente no cinema. O primeiro filme dessa lista é Marshall, que em português ficou Marshall, Igualdade e Justiça. Bom, esse filme fala sobre o Thurgood Marshall, que antes de ele ser o primeiro juiz afro-americano na Suprema Corte dos Estados Unidos, ele trabalhou como advogado na NAACP, Associação para o Progresso das Pessoas de Cor. Ele ia viajando por todo o país para poder defender de forma justa pessoas negras que tinham sido acusadas injustamente só por serem negras. Isso acontecia muito, né? E aí, você consegue pensar que instituições como a Klan existem até hoje, né? A Ku Klux Klan. E naquela época era bem forte também, antes das leis, como eu falei, era muito forte. Então tinham pessoas que simplesmente acusavam alguém por ser negro. Tem muitos e muitos casos, você pode pesquisar aí. E tinham juízes que eram associados à clã, tinham policiais que eram associados à clã. Então, né, complicado. Então o Marshall viajava o país inteiro para defender essas pessoas. E aqui, nesse filme, eles resolvem contar o caso que mudou a carreira do Marshall, que alavancou a carreira do Marshall, que foi um caso bem emblemático, foi, assim, incrível. Eu me emocionei muito a cada momento ali, né, da defesa e do tribunal e de todas as estratégias que eles estavam fazendo, sem contar todas as dificuldades que ele foi tendo pelo caminho, né? Eu ficava assim com o coração na mão e esse filme é incrível, é lindo, e quando termina que ele consegue, né, concluir aquele caso de forma maravilhosa, assim. E esse caso mudou a carreira do Marshall, porque foi um caso que parecia impossível ele ganhar, e ele ganhou. Eu fui pra esse filme sem saber de nada, eu só sabia um pouquinho do Marshall, só sabia que o Marshall era um advogado que defendia, né, a população negra naquela época, né, que ele fez direito para poder realmente fazer com que as pessoas fossem julgadas de forma justa. Aí eu tive essa surpresa maravilhosa assistindo esse filme. O segundo filme é 42, A História de uma Lenda, que é a história do Jackie Robinson. O Jackie Robinson era um jogador de beisebol e ele jogava pela Liga Nacional dos Negros, né? Porque naquela época, né, segregação, tinha os times negros e os times brancos que não disputavam a mesma liga. Até que o executivo do Dodgers, o Branch Rickey, resolve que ele vai trazer o Robinson pro time dele. Sim, pra jogar na Major League, junto com os atletas brancos. Então você imagina o que foi aquilo naquela época, né? E aí, cara, eles tiveram que passar
por muita coisa. Os dois. Claro que o Robinson muito mais do que o Ricky. O Robinson sofria na pele essa discriminação, não só da torcida, mas da diretoria também. E nos campos, né? Tinha toda essa expressão forte do racismo. E quanto mais pro sul eles iam, mais agressivas ficavam as coisas. Mas em contrapartida, o Ricky teve que, nossa, sabe, aguentar muita coisa também. Eu não tô comparando os sofrimentos nem um pouco, até porque tem uma cena que o Ricky mesmo fala isso, né? Eu não vou falar em que momento que é, mas o Robinson fala pro Ricky alguma coisa do tipo: você vai me dizer que você sabe o que eu tô passando? E aí o Ricky fala: não, só quem sabe é você. Mas ele tem que passar por todos esses desdobramentos administrativos e as tentativas de sabotagem também. Também ter que lidar com o time, né? Ter uma pessoa forte ali como coordenador do time para fazer a vontade dele valer, né? Para os jogadores não quererem começar a fazer um motim ou qualquer coisa do tipo. Então, os dois enfrentaram essa jornada. Esse filme também é incrível. A história do Robinson é incrível. E o Robinson foi uma pessoa que fez história no beisebol, porque o beisebol é o esporte americano. E falando nisso, se você conhece beisebol, com certeza essa experiência vai ser muito mais legal pra você. Porque eu não entendo nada de beisebol. Então, iam tendo as partidas e eu só ia esperando a reação do público pra saber se tinha dado certo ou se não tinha dado certo, né? Porque como a gente não sabe as regras, fica meio difícil saber o que tá acontecendo, né? Porque aparecem muitas cenas no campo. Então, se você é entendedor de beisebol, vai ser muito mais legal. Vai ser mais legal ainda, porque o filme já é incrível, de verdade. E tendo esse conhecimento deve ser... Nossa, deve ser indescritível, de verdade. Como eu tava dizendo, o Robinson fez história e até hoje ele é muito lembrado no esporte. Por exemplo, no mês de abril, os jogadores jogam todos com a camisa 42. E não existe em nenhum time a camiseta 42. Fora no mês de abril, que é o mês de homenagem. Porque a camiseta 42 foi aposentada de tão importante que o Robinson foi pro esporte e pra luta dos direitos civis. Cara, sério, esse filme é incrível. Esse jogador, o Jackie Robinson, teve uma trajetória muito incrível, que mudou muita coisa. E, sério, vai assistir esse filme, porque esse filme é maravilhoso. A terceira cinebiografia é Get On Up, James Brown. Sim, é a história do rei do funk, o James Brown. Aqui a gente vê a trajetória dele por completo. Nesse filme, diferente dos outros, não é contado exatamente de forma linear. A gente vai e volta em momentos da vida do James pra gente ver tudo o que levou ao James ir atrás e conquistar o seu lugar no mundo. E aí a gente vai vendo como a música sempre foi muito importante pra ele. Foi a única coisa constante em todos os momentos que ele viveu. E a gente vê os motivos de ele ser do jeito que ele era, de como ele achava que ele tinha que agir para ser o grande James Brown. Esse filme é maravilhoso, como todos os outros. Você fica impactado durante vários momentos do filme, seja por causa de uma atitude dele, ou seja por causa de alguma coisa que aconteceu com ele. A história do James é, assim, muito diferente, muito incrível. E a gente sabe que ele foi uma figura importante, né? Porque ele representava muita gente, né? A banda também, né? Ter uma banda tão incrível, ter esse cara que tinha o nome dele em todos os discos e ter esse controle todo. Né? Porque vocês vão ver no filme, ele é bem controlador. E como tudo isso impactou na vida dele, até o final da vida praticamente, a gente vê.
E é muito, muito lindo. Tem horas que você fica indignado, tem horas que você fica muito feliz também. Tem algumas quebras de quarta parede nesse filme. O que é quebra de quarta parede? O que eu tô fazendo com vocês, né? Tô aqui num espaço, você imagina que aqui é um espaço fechado e que a quarta parede são vocês. E se eu tô conversando com vocês, eu tenho consciência de que tem alguém me vendo, certo? Então, quando a gente fala que teve quebra da quarta parede, é porque o personagem tem consciência de que tem alguém ali do outro lado da câmera e ele começa a conversar com a gente. É bem legal, todos esses momentos você fala, meu Deus, que maravilhoso, que ideia genial. E é isso, gente. Essas foram as 3 cinebiografias, mas nesse vídeo também tem um filme bônus. Não é uma cinebiografia, por isso que ficou como bônus, é mais uma menção honrosa mesmo, que é um filme roteirizado e dirigido pelo Spike Lee, em que o Chadwick Boseman está. Se chama Destacamento Blood em português, em inglês ficou Das Five Bloods. Está na Netflix esse, então é bem de fácil acesso. E nesse filme a gente vê a história de 4 veteranos negros da Guerra do Vietnã que estão voltando pro Vietnã para tentar recuperar os restos mortais do seu comandante. E foi uma figura muito importante pra eles, principalmente naquela época, mas eles carregam muito a figura desse cara até hoje. E também eles vão tentar recuperar uma fortuna que eles acharam na época e enterraram. Enfim, eles têm toda uma história com esse tesouro. Mas pra mim, esse filme, na verdade, é um manifesto do Spike Lee contra a Guerra do Vietnã, principalmente pros destacamentos e pros soldados negros, porque eles lutaram por um país que não fazia nada por eles, que quando eles voltaram da guerra, eles continuaram sendo tratados do mesmo jeito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês vão ver esses filmes, porque além de ver o Chadwick, eu acho importantíssimo a gente conhecer a história dessas pessoas, pra gente ter mais noção mesmo, sabe? Do quanto essas pessoas lutaram e o quanto elas continuam lutando, porque tem muita coisa ainda pra melhorar. E eu acho que a gente tem que tomar consciência e saber que a gente não passa pelo que essas pessoas já passaram e que elas continuam a passar. E que a gente tem que ter consciência e não ficar com essa besteira de achar que se as coisas forem iguais pra todo mundo, vai ser ruim pra mim. É claro que não. Eu espero que o mundo seja um lugar igual pra todo mundo, que a gente chegue nesse momento. Eu espero que a gente chegue neste mundo que nós estamos tentando construir, né? De equidade, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que deixem o seu gostei, que se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário aqui se vocês vão assistir esses filmes. Compartilhe com aquele seu amigo que é fã do Chadwick. E não só para esse seu amigo que é fã do Chadwick. Manda para todo mundo. Essas histórias têm que ser conhecidas. Um beijo e Wakanda Forever.